Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana nós estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2024, com a lição de número 1, que traz o título Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. O tema da revista desse terceiro trimestre nos diz: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, dê o like no gostei, deixe o seu comentário para você não perder o nosso conteúdo. Introdução da revista. Nesse trimestre, estudaremos os livros históricos de Ruth e Esther. Neles veremos como Deus usou duas mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. O comentarista deste trimestre é o pastor Silas Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, e atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. Partiremos agora para o entendimento do nosso mapa mental. Partindo então do texto áureo, que é a base da lição que nós estamos estudando essa semana, nos diz o seguinte: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, verso 14. A palavra-chave desta lição é mulheres. E o primeiro ponto diz: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. O objetivo deste ponto é apresentar, primeiro, uma moabita, segundo, a família belemita, e terceiro, matrimônio e maternidade. A sinopse 1 deste ponto nos diz: Ruth era uma mulher moabita de família belemita que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Segundo ponto, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. O objetivo deste ponto é traçar os seguintes assuntos: de Belém para Suzã, segundo, de Orfa, a rainha, e terceiro, no campo ou no palácio. A sinopse 2 deste ponto nos diz: Esther é uma mulher judia de Belém, era órfã, mas foi para Suzã, capital do império, para se tornar rainha. O terceiro ponto nos diz: mulheres de Deus como protagonistas da história. O objetivo deste ponto é refletir sobre os seguintes assuntos: primeiro, o protagonismo feminino; segundo, cumprindo os papéis; e terceiro, educação familiar. A sinopse 3 deste ponto nos diz: a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. E todo o aprendizado desta lição vai se resumir na verdade prática para as nossas vidas, que diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Os objetivos da lição são três. O primeiro é apresentar o perfil de Ruth, a moabita. Segundo, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E terceiro, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. A leitura bíblica em classe desta lição está baseada nos dois livros, de Ruth e Esther. Se você estiver com essa revista ou com a sua Bíblia, faça então uma leitura minuciosa, meditando nestes capítulos. Ruth, capítulo 4, verso 13 a 22, e Esther, capítulo 7, do verso 1 a 7. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição nos diz: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, uma moabita. A improbabilidade humana não impede a vontade de Deus, de forma alguma. Toda e qualquer improbabilidade humana não impedirá a vontade de Deus. Olha só o que diz: os moabitas, descendentes de Moabe, fruto da relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha, eram um povo pagão e hostil a Israel, habitando a leste do Mar Morto, atual Jordânia. Eles eram conhecidos por sua idolatria e imoralidade sexual. Ruth, uma moabita, improvavelmente se tornou parte da linhagem de Davi. Olha só como que Deus, quando Ele deseja operar, quando Ele tem algo em nossas vidas, nada, nem a nossa linhagem vai impedir o agir de Deus. Continuando, e de onde viria o Messias? Isso demonstra a soberania de Deus, que pode tornar o improvável em provável e o impossível em possível para aqueles que acreditam, temem e obedecem a Ele sem condições. Vamos lá.
Vejamos agora os descendentes de Moabe. Nós temos aí uma referência em Gênesis capítulo 19, verso 36 e 37. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. Vejamos agora o povo moabita como um povo idólatra dado à imoralidade sexual. Tem uma referência aqui em Números, capítulo 25, verso 1 e 2 a respeito disso. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Também nós temos aqui os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Ou seja, quando Deus quer operar, não importa de onde você venha, de onde Deus vai te tirar, pode ser do lamaçal de pecado, mas Ele vai te usar como instrumento na terra. Olha só o que diz Isaías capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nesse verso, o versículo 9 diz que os pensamentos de Deus são mais altos quando nós olhamos para o céu. O profeta Isaías ele faz uma comparação entre a terra e o céu. É uma distância muito grande. Então ele faz essa comparação entre os pensamentos nossos e os pensamentos de Deus. Existe essa distância. E Deus, ele é soberano, né? Deus é soberano. A família belemita. Nós vamos ver agora, né, a respeito da família belemita. Voltar de onde não deveria ter saído. Por mais que difícil seja a situação que estejamos enfrentando, precisamos nos firmar no Senhor. Infelizmente, né, a família de Noemi, né, com seu esposo e filhos, não suportando a fome que assolava Israel, partiram para as terras de Moabe, mas não deveriam ter saído de sua terra natal. Olha só o que diz. Ruth, uma mulher de Moabe, se casa com Malom, filho de Elimeleque, e Noemi, uma família de Belém, de Judá, que migrou para Moabe devido à fome em Israel. Após a morte de Elimeleque e seus filhos, Noemi, agora viúva e sem filhos, decide voltar para Belém ao saber que a fome acabou. Ruth, também viúva, opta por acompanhar Noemi, sua sogra, para Belém, expressando sua fé no Deus de Israel, ao contrário de Orfa, a outra nora de Noemi, que escolheu ficar em Moabe. Então aqui nós vemos um relato que Elimeleque e Noemi, né, e sua família fugiram da fome que havia em Israel e foram para as terras de Moabe. Porém, a morte alcançou. A Bíblia não fala se a morte de Elimeleque foi por conta de alguma doença ou castigo divino por ele ter saído da sua terra natal, mas, infelizmente, o infortúnio chegou para essa família. E esse infortúnio alcançou também os filhos, né, dessa família, deixando tanto a sogra como as noras viúvas, né? Então vamos lá, olha só. A fome que assolava a terra de Israel. Em Ruth, capítulo 1, verso 1, ele fala a respeito disso, né? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém. Então aqui a gente já vê que a Bíblia está falando que apenas um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe. Então nós não temos relatos de outras famílias. Já diante disso, podemos entender que a morte de Elimeleque eu não vou confirmar isso para você, tá? Entenda bem, não vou confirmar. Às vezes, se ele tivesse ficado em Israel, também poderia ter morrido de fome. Mas, aqui ele fala, né? A Bíblia fala que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, mesmo sabendo que aquela terra, aquele povo era um povo pagão, um povo idólatra, mas adorava deuses estranhos. Então por isso que nós temos essa sugestão, certo? De que a morte de Elimeleque e seus filhos possam ter algo a ver com o castigo divino. E aí ele fala, e ele e sua mulher e seus 2 filhos, então foram para as terras de Moabe. Aí nós vemos em Ruth, capítulo 1 e o verso de número 3, fala a respeito da morte de Elimeleque. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e foi ela com seus 2 filhos. Também aqui nós temos o casamento de Malom com uma moabita. Então aqui nós vemos o início da jornada de Ruth, né? Então Ruth, capítulo 1, verso 4, vai mostrar pra gente aqui que Malom, filho de Elimeleque com Noemi, se casa com uma das mulheres moabitas. A morte, né, de Malom e seu irmão tenha sido o castigo divino por eles terem se casado com essas mulheres deste povo pagão. E diz assim, olha o verso: os quais tomaram para si mulheres moabitas e eram o nome de
de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois nós vemos aqui, a fome acaba em Israel e a hora de retornar. Então nós vemos agora no verso 6 do capítulo 1 de Ruth, um relato onde Noemi decide então voltar para Israel quando ela fica sabendo, né, que a fome havia terminado. Olha só o que diz: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então ela ficou sabendo que na terra natal dela havia cessado a fome. E aí ela decide então voltar. Ainda mais estando viúva, né, desamparada, sem ter nenhum parente que pudesse lhe acolher. A melhor solução, o melhor caminho seria retornar para a sua terra. Matrimônio e maternidade. Vejamos agora a biografia de uma moabita. Esse texto é uma síntese biográfica que destaca a vida de Ruth, uma moabita que se tornou parte importante da genealogia de Jesus. Ruth, que era muito apegada à sua nora e sempre disposta a obedecer e servi-la, alcançou o favor do Deus de Israel. Seu casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obedé foram eventos fundamentais que ocorreram em Belém. Estes eventos fizeram de Ruth uma ascendente direta de Davi, sendo sua bisavó e, consequentemente, parte da linhagem de Jesus. O livro de Ruth mostra que honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. O livro de Esther nos mostra isso, nos mostra como deve ser o trato, como deve ser o relacionamento de uma família, né? Onde tanto nora, sogra, sogro, né, cunhados e assim por diante, os filhos, precisam estar em comunhão e principalmente em comunhão com Deus. E desta forma, havendo um respeito mútuo, Deus os abençoará para muitas gerações, né? Nós vemos aí, infelizmente, muitas famílias hoje em dia sendo destruídas porque estão dando lado para o inimigo, estão caindo no engodo do inimigo e por isso têm sido destruídos por grandes problemas que nós temos visto aí na atualidade, drogas, prostituição e assim por diante. Então, precisamos frisar isso, olha, precisamos ter uma boa convivência em família para que Deus venha operar a bênção sobre nós. A moabita que alcançou o favor de Deus. Ruth, capítulo 2, verso 2 nos diz: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor de Israel, sobre cujas asas te vieste a abrigar. Nós vemos aqui uma afirmação de que o Senhor retribui o seu feito àquele que é fiel a Ele, àquele que busca Ele. O Senhor, Ele é galardoador dos seus filhos, naquele que se abriga no Senhor, aquele que busca o Senhor e se dedica ao Senhor. A moabita é integrante da genealogia do nosso Salvador. Por incrível que pareça, né, de um castigo divino, de algo que não deveria ter ocorrido, né? Uma improbabilidade. Nós vemos então uma moabita vinda de um povo pagão, um povo idólatra, fazendo parte, sendo integrante da genealogia do Salvador. Por isso que eu falei no início, né? Deus, ele faz o impossível acontecer. Não importa de onde você veio, se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, Deus vai fazer de você um instrumento da sua bênção, um instrumento para que as nações e as pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela sua vida. Foi o que aconteceu com Ruth. Através de Ruth veio, então, o Salvador. Olha só, Mateus capítulo 1, nós pegamos apenas as partes principais, pois a leitura é um pouco extensa, depois você pode conferir. Mas nós pegamos o capítulo 1, versos 5, 6 e o 16. Depois você lê ele na sua totalidade. E diz assim, olha: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Ruth a Obedé. E Obedé gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Jacó, então, nós pulamos agora para o verso 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então nós pegamos aí os versos principais, né? Mas depois você confere o capítulo todo e vai mostrar para você toda a genealogia, passando por Raabe, passando por Boaz, que o filho Obedé veio de Ruth, a moabita, e assim até chegar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bênção para muitas gerações. Olha só o que o Salmo 127, do verso 3 a 4, nos diz a respeito das bênçãos para muitas gerações.
Eis que os filhos são herança do Senhor. Então olha só, olha o que a palavra está dizendo, que os filhos são herança do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem o seu filho, sua filha, nunca fale, nunca diga, nunca pronuncie algo de mal sobre a vida dele, mas sempre pronuncie bênçãos, porque filho é bênção de Deus, é herança de Deus, é presente de Deus, não é estorvo, não é atrapalho, não é coisa ruim, mas é coisa boa, é herança de Deus. Então, se você, e mesmo em momento de ira ou de fúria, nunca fale coisas pejorativas para os seus filhos, porque são herança de Deus. Se você falar algo mal para o seu filho, é como, e essa palavra que está dizendo, é como se você estivesse falando mal da herança que Deus lhe deu, murmurando daquilo que Deus lhe concedeu, da graça que Deus lhe concedeu. Então, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então, quando você for ralhar com seus filhos, tome cuidado, porque é herança do Senhor. E se você falar mal da herança, você está falando mal da herança que Deus lhe concedeu. Segundo ponto, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Nós comentamos e estudamos a respeito aí do perfil de Ruth, uma moabita, uma vinda de um povo pagão que Deus escolheu para uma grande obra e principalmente para que ela integrasse a genealogia do nosso Salvador. Agora nós vamos então ver o perfil, vamos traçar e comentar o perfil de Esther, uma mulher judia que Deus escolheu também para uma grande missão. Então nós vemos, nascida no cativeiro com uma missão. Esther é uma figura notável na Bíblia, usada por Deus para preservar o povo de Israel. Ela era judia, órfã de pai e mãe, e foi criada por seu primo Mardoqueu. Seu nome hebraico, Hadassah, significa murta, uma planta apreciada na antiguidade. Seu nome persa é Esther, que significa estrela. Esther pertencia à geração de judeus nascidos no cativeiro. Apesar do fim do cativeiro babilônico ter sido decretado, pelo rei persa Ciro em 538, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sobre o domínio persa. Só que na época em que acontece essa história da missão de Esther, quem estava no comando já não era Ciro, era o rei Assuero. Então que fique bem claro isso daí para não haver confusão na hora de você estudar e na hora de você, caso você venha a ministrar essa aula aí no domingo, ok? Então nós vemos aqui que Esther, ela era nascida no cativeiro. Então ela não veio de Jerusalém para a Babilônia. Não, ela nasceu na Babilônia. E os seus pais, infelizmente, vieram a falecer. E por conta disso, então Mardoqueu, seu primo, assumiu a maternidade de Esther. Então ele a tratava como sua própria filha, se você ler aí o livro de Esther, você vai ver que Mardoqueu, mesmo sendo primo, ele a trata como sua filha, Então vamos lá. Mardoqueu vivia em Suzã. No livro de Esther, capítulo 2, verso 5, nos diz: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então Mardoqueu, ele vivia na capital da Pérsia, que era Suzã. Ele vivia lá e ele era então aí da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Órfão de pai e mãe. Agora nós vamos ver aqui a respeito de Esther, que ela era órfã de pai e mãe. Esther capítulo 2, verso 7 nos diz: este criara a Hadassah. Quem? Mardoqueu criou a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, que era prima de Mardoqueu. Porque não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Nos indica, quando os pais de Esther faleceram, ela ainda era criança. E Mardoqueu então a tomou por sua filha. A órfã é chamada. Esther, capítulo 2, verso 9, nos diz: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe aos seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Nós vemos aqui então já o início, devido uma providência divina, então houve aí uma seleção para uma nova rainha entre as mulheres do reino persa. E Esther, ela entrou no meio, Mardoqueu, seu primo, colocou ela no meio dessa seleção.
intervenção, mas tudo já era providência divina, já era Deus agindo. Para que fique bem claro, né, o livro de Esther, você não ouve o pronunciamento de Deus, ou Deus intervindo diretamente na história, mas no livro de Esther nós vemos Deus intervindo em segundo plano, nos bastidores. Por isso, meu irmão, Deus, ele está no controle. Por mais que você ache que você está andando sozinho, aos seus olhos você pode ter essa opinião, que você está andando sozinho, sozinha, que Deus não está te vendo, mas isso é a sua opinião, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. E no momento certo ele vai agir. Ele não precisa se manifestar para ele agir, mas ele vai usar você, vai usar a sua família, vai usar até um estranho, até o seu inimigo, para poder agir, fazer justiça e derramar bênçãos sobre as suas vidas. Então, nós vemos aqui o agir de Deus. Uma menina órfã de pai e mãe, né? Uma improbabilidade, algo impossível de acontecer. E ela acha graça aos olhos daqueles que estavam encarregados de selecionar uma nova rainha para o rei. E eles ficam muito assim impressionados com a atitude dela, dessa moça, né? Dessa Esther. E por isso então o camareiro, ele rapidamente ele procura fazer coisas para que ela possa já aprender rapidamente, porque ele via algo de diferente na vida dessa mulher. Deus vê algo diferente na sua vida. E as pessoas vão ver algo de diferente na sua vida a partir do momento que você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Então, não importa da onde você veio, não importa a sua escolaridade, não importa nada disso. Se Deus tem algo para fazer na sua vida, se você entregar a sua vida ao Senhor, Deus vai te usar no momento certo para ajudar os seus entes queridos, para ajudar as pessoas, para me pregar a palavra, ser uma testemunha do Senhor aqui nesta terra. Então, olha, fica ligado no céu, meu irmão, fica ligado no céu. Esther é a prova disso, é a prova de que Deus está no controle e ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. De órfão a rainha. A improbabilidade, olha lá, a improbabilidade humana não impede o agir de Deus, não impede. O que está diante dos nossos olhos, só nós conseguimos enxergar, mas Deus enxerga além. Deus enxerga além daquilo que nós podemos ver. Aleluia. Olha só o que diz, Suzã era a capital de um império onde viviam Esther e Mardoqueu, juntamente com outros judeus. Esther, uma jovem de grande beleza, substituiu a rainha Vasti, que foi deposta pelo rei Assuero por desobediência. Olha só, a palavra de Deus fala, a mulher virtuosa edifica a casa, mas a insensata põe tudo a perder. Olha aí. E Esther tornou-se rainha por um ato da providência divina. 5 anos depois, Esther, com sabedoria e coragem, conseguiu um decreto do rei Assuero que salvou os judeus em todo o império da morte. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, sua mão é vista guiando os eventos que levaram à libertação de seu povo. Olha só, a ação divina em andamento. Vejamos aqui em Esther capítulo 2, do verso 1 a 4, a ação divina em andamento na história desta moça, desta judia, desta órfã que se tornou rainha. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhes serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Amém. Olha só a providência divina em andamento em tudo o que aconteceu até esse momento, né? Eu não vou entrar nos detalhes, depois você lê todo o livro para você poder compreender o contexto todo, mas nós vemos aqui neste verso como que Deus já vem trabalhando, mas nos bastidores, para que a providência com relação à libertação do povo de Israel, né, da morte, libertação da morte, não libertação do cativeiro,
acontecesse. A coroação da órfã. Nós vemos aqui, novamente, a improbabilidade humana frente à vontade de Deus, a vontade divina. Olha só, uma órfã, né, Esther, uma menina órfã de pai e mãe, pobre, simples, que vivia ali no reino, né, da Pérsia, ali, que nasceu do cativeiro. Agora ela é coroada. Meu irmão, se Deus tem algo para fazer na sua vida, pode se levantar o que for, vai acontecer. Basta você ter paciência, esperar no Senhor, que vai acontecer em nome de Jesus. Olha só, Esther capítulo 2, verso 17 nos diz: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Nós vemos aqui então a ação de Deus. Nós podemos ver nesse verso, né, com a coroação desta menina, desta órfã de pai e mãe, uma menina simples, e Deus fez grandes coisas na sua vida. De uma menina órfã, simples, humilde, Deus a fez rainha. Então, olha, se Deus tem algo para fazer na sua vida, não vai ser o inimigo, não vai ser o homem, não vai ser as estações, não vai ser nada que vai impedir o agir de Deus na sua vida, como Deus agiu na vida desta menina. Aleluia, que aos olhos humanos jamais poderia se tornar rainha. Mas Deus operou para que ela se tornasse rainha. Então Deus vai fazer também na sua vida. Deus vai operar na sua vida. Basta você se colocar à disposição da vontade do Senhor. Ele vai agir, ele vai operar na sua vida. Olha só, um instrumento de Deus em ação. Esther, capítulo 8, verso 3, verso 4 diz: Falou mais Esther perante o rei, e se ele lançou aos seus pés e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Este homem, Amã, ele havia feito a cabeça do rei para que o rei decretasse a morte de todos os judeus que estavam ali na terra, estavam na Babilônia, vivendo ali as suas vidas na Babilônia, porque ele não gostava, era um homem que estava sendo usado por Satanás para destruir o povo de Deus. Mas esta menina, ousada, né, ousada, destemida, um instrumento de Deus, foi até a presença do rei, mesmo sabendo que poderia ser morta, porque não era a qualquer momento, em qualquer dia, que você poderia falar com o rei, mas o rei que tinha que te chamar para que ele pudesse te ouvir. E ela ousadamente foi até o rei, e o rei se comoveu com a atitude dela, e levantou o seu cetro para que ela pudesse falar o que ela quisesse com ele. Então, olha, nós vemos aqui a atitude de ousadia de Esther e ao mesmo tempo de obediência e humildade. Então, meu irmão, minha irmã, não queira agir com ignorância, não queira agir de forma contrária à vontade de Deus, não use de arrogância. Essa mulher, ela foi ousada, mas uma ousadia com sabedoria. Ousadia diferente de ser uma pessoa atrevida, de ser uma pessoa inconveniente. Esther, ela foi uma pessoa ousada, então ela ousou através da sabedoria que ela tinha, através da sua humildade, e alcançou graça diante do rei a partir disso. Seja uma pessoa humilde, uma pessoa obediente, e Deus vai te abençoar, no campo ou no palácio. Nós vemos aqui, os princípios divinos. A fidelidade de Ruth e Esther é vista como um fruto da confiança. A Bíblia nos chama a atenção a ser fiéis a Deus em todas as áreas de nossas vidas, a confiar em sua fidelidade e a viver de acordo com os seus mandamentos. A fidelidade de Deus é um atributo divino que demonstra a sua confiabilidade e constância em relação aos seus filhos e à sua criação. Olha só, os princípios divinos são absolutos e imutáveis. Salmo, capítulo 19, do verso 7 a 9, nos diz: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Nós vemos aqui os atributos da lei, da sabedoria, da vontade de Deus para as nossas vidas. E se nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, com a lei do Senhor, nós alcançaremos vitória em tudo o que nós fizermos. Por isso que é o título, no campo ou no palácio. Esther e Ruth, elas tinham frutos, dentro de si frutos divinos, que agradaram a Deus, chamando a atenção do Senhor. É isso que nós precisamos ter em nossa vida.
Porque olha só, a lei do Senhor ela é perfeita, ela refrigera a alma. Se nós andarmos de acordo com a vontade do Senhor, seguindo a sua lei, seguindo os seus mandamentos, os seus preceitos, porque os seus preceitos são retos e alegram o coração, nós alcançaremos a vitória. Terceiro ponto, mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino, quebrando tabus. O texto afirma que a liderança masculina estabelecida por Deus não contradiz o propósito divino para a mulher. Ou seja, não invalida a atuação da mulher, seja aonde for, na sociedade, na família, no trabalho, não invalida, nem impede que ela seja protagonista de muitos contextos. Nós vemos isso daí, claro, tem mulheres que nós vemos aí na atualidade que elas seguram, né, são verdadeiros pilares das famílias. Então, independente de Deus ter nomeado o homem, né, a atuação masculina como liderança, isso não impede das mulheres desempenharem os seus papéis no contexto familiar, de forma alguma. No entanto, isso não significa que os papéis de homens e mulheres devam ser confundidos ou invertidos, né? Muitos falam de forma pejorativa em relação a isso, né? Em relação à liderança do homem, liderança da mulher, que a mulher tem que ser sempre submissa. Isso está errado. A palavra de Deus não traz essa informação. A palavra de Deus não fala a respeito disso. E nós vemos aí, através da história de Ruth e de Esther, que são citadas, né, como exemplos de mulheres que se destacaram não por sua altivez, ou seja, elas não precisaram se impor, se mostrar para a humanidade, mas elas agiram com humildade, submissão e obediência, e eu posso destacar aqui com muita sabedoria. E através dessas maneiras de agir, elas alcançaram vitória e se transformaram em protagonistas no contexto em que viveram, né, as histórias que viveram. Olha só, a liderança instituída por Deus. As feministas, né, vão dizer que isso está errado, que a Bíblia está errada, que a Bíblia ela defende a masculinidade e coloca as mulheres para fora. Não, isso está errado. Não é assim que a Bíblia trata esse conceito. Mas Deus nomeou o homem como líder. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra." Isso aí é uma nomeação divina, uma nomeação que Deus fez, nomeando o homem como sendo a liderança. Mas olha só, a sujeição mútua. Efésios capítulo 5, verso 21 a 25 nos diz: "Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor." Aqui não é a mulher ser um capacho do homem, de forma alguma. Mas aqui ele está dizendo respeitar o marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ou seja, é obrigação do homem cuidar da sua esposa, cuidar da sua mulher. É obrigação do homem tratar bem a sua esposa, tratar bem a sua mulher, os seus filhos. É obrigação do homem. A palavra de Deus não está dizendo que o homem tem que ser autoritário, tem que ser aquele líder autoritário. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Porque olha, de sorte que, se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E nós vemos aqui, vós maridos, né? Diz mais, vós maridos, amai vossas mulheres, tá vendo? Não é autoridade, não é uma autoridade, autoritarismo, ditadura, não é isso. A palavra de Deus está dizendo, olha, como nós amamos a Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, a mulher tem que amar o homem, né? Como Cristo ama a igreja. E o verso fala, olha, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse deve ser o relacionamento entre o homem e a mulher. Não é um invadir o lugar do outro, não, mas é um consenso que deve existir. Cada um exercendo o seu papel, cada um exercendo a sua obrigação, aleluia, para que vivam bem. Da mesma forma que como nós amamos a Cristo, né? Então olha só, é o que diz aqui, como também Cristo amou a igreja. O homem, ele deve amar a vossa esposa como
como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez? Ele se entregou por ela. Então isso cai por terra toda a questão de masculinidade, de autoritarismo, de ditadura, que a mulher é capacho do homem. De forma alguma, a palavra de Deus não fala isso. Isso é coisa do homem, porque a palavra de Deus não fala isso. Não mostra isso, a prova está aqui. Cumprindo os papéis. A mulher sábia edifica. Noemi elogia Ruth por seu excelente desempenho como esposa e por seu relacionamento extraordinário com sua sogra. Ambas são descritas como mulheres sábias, que entendem bem os seus papéis, contribuindo para uma convivência harmoniosa na família. O livro de Ruth destaca a importância desse entendimento para a boa relação entre nora e sogra. Olha só, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? A mulher sábia, ela sabe conviver com as pessoas, ela sabe viver em comunhão, sabe viver em sociedade, sabe viver em família. Olha só, o testemunho da idoneidade de Noemi. Ruth, capítulo 1, verso 8 diz: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os falecidos e comigo. Ruth, ela não poderia obrigar que as suas noras, sendo também viúvas, que continuasse com ela. Ela mostra a sua idoneidade. Olha, vocês não precisam passar pelo sofrimento que eu estou passando, mas voltem, vocês são jovens, voltem para suas famílias e vivam bem. Né? É isso que deve ser uma mulher sábia, cumprindo o seu papel, ela deve agir dessa forma. Né? Não querer escravizar, querer prejudicar as pessoas. Noemi e Ruth sabiam os seus papéis. Ruth, capítulo 1, verso 15 e 16. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha a atitude de Ruth. Ela havia abandonado aquela idolatria e preferiu seguir a sua sogra, ao invés de voltar para aquele povo, para o seu povo. Nós vemos aí a atitude de uma mulher sábia, de uma mulher verdadeiramente fiel ao Senhor, que havia aceitado ao Senhor no seu coração. Houve uma transformação na vida de Ruth através do testemunho da sua sogra. Olha como é importante o testemunho. O nosso testemunho, ele fala muito. Então, você, mulher, você, esposa, você, marido, cuidado com o testemunho que você está passando para os seus vizinhos, para as pessoas que estão à sua volta. Porque o seu testemunho, ele fala muito, fala mais do que as palavras que saem da sua boca. Então precisamos tomar muito cuidado. Noemi, através do seu testemunho, ganhou a Ruth para o Senhor. Quantas pessoas você tem ganhado para o Senhor com o seu testemunho? Será que as pessoas olham para você e conseguem ver uma pessoa justa através de você? A mulher sábia, além de edificar, promove comunhão. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz: Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Olha só, a palavra de Deus nos dando um alerta, né? Nos dando um alerta com relação a isso. A mulher sábia, ela promove comunhão entre a sua família. Educação familiar. Classe social não impede o florescimento de bons frutos. Isso mostra, né? Nós vemos aí no perfil de Ruth, no perfil que nós traçamos de Esther, que classe social não impede o agir de Deus na sua vida. Classe social não impede de bons frutos nascerem de você. Olha só, Esther, além de bela, foi escolhida rainha por sua humildade e bom comportamento. Olha aí, humildade e bom comportamento. Olha só, mesmo órfão, foi bem educada por Mardoqueu, a quem respeitava profundamente. Então nós vemos aqui que mesmo ela sendo de uma família humilde, mesmo órfã, mas ela foi bem educada, né? Mardoqueu, seu primo, educou ela corretamente nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Como que você tem educado seus filhos, hein? Como que tem sido a sua educação? Você está deixando para o celular educar os seus filhos? Ou você está assumindo o seu papel? Mardoqueu, ele assumiu o papel de pai na vida de Esther. E por conta disso, Esther, ela conseguiu ser escolhida para ser rainha. Nós precisamos olhar, mas como eu falei, mesmo se você não tiver referências na sua casa,
Deus tem que ser a sua referência. Deus, coloque Deus como referência na sua vida. E a sua vida será uma vida de bênção, será uma vida de vitória. Ah, André, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe como que é a minha família. Mas tome Deus como referência, tome Jesus Cristo como referência na sua vida. Nós vemos aqui, é no lar que somos preparados para os grandes desafios da vida. A família é a verdadeira escola para a formação de caráter. O mundo quer destruir a família com falácias, com narrativas falsas, com essa ideologia de gênero e assim por diante. Não vou me aprofundar nisso, mas você sabe, você é uma pessoa inteligente, você tem acompanhado aí as coisas que têm acontecido. Mas a família, ela é uma instituição divina, não é uma instituição social, não. É uma instituição divina. Foi Deus que criou a família. E uma família verdadeira, moldada nos preceitos do Senhor, vai criar filhos abençoados, vai formar pessoas vitoriosas, pessoas idôneas, pessoas justas, pessoas servas e discípulas do Senhor. Educação familiar. O bom comportamento abre portas. Isso é um fato. O bom comportamento abre portas. Esther capítulo 2, verso 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Esther não exigiu tantas riquezas, isso e aquilo, não. Ela falou assim, não, eu não preciso disso. Apenas que eu possa ser útil para o meu rei. Aleluia. É desta forma que nós precisamos agir diante do Senhor. Mas precisamos buscar ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Esther, por seu bom comportamento, as portas se abriram para ela. Nós precisamos tomar como exemplo a vida dessa mulher. Olha só, Deus nos escolheu para grandes desafios. Esther capítulo 4, verso 14 a 16 diz, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Deus jamais iria deixar que algo acontecesse com a vida desta menina, com a vida desta mulher, porque ela estava compromissada com o Senhor. Ela poderia ter criado várias artimanhas para poder chegar até o rei, mas não. Qual foi a atitude dela? Jejuar, orar, buscar ao Senhor, buscar a direção de Deus. Quantas mulheres têm batido cabeça nos seus relacionamentos, nos seus negócios? Homens também batendo cabeça nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Por quê? Porque tem se precipitado em vez de buscar a Deus. Isso eu estou falando não somente para aqueles que não aceitaram Jesus, mas para você que aceitou a Jesus. Parece que você está vivendo uma vida de ansiedade espiritual, buscando desenfreadamente algo. Não é uma necessidade para você. Deus tem o melhor para te dar e Deus vai te dar no momento certo. O que Esther fez? Ela foi primeiro buscar a Deus. E Deus jamais iria deixar ela perecer na mão do rei, porque Deus cuida dos seus filhos, forjados para os grandes desafios. Esther, ela foi forjada para esse grande desafio. A vida dela não foi fácil, a vida dela foi difícil, mas mesmo assim, ela não desapontou ao Senhor, ela não desapontou ao seu povo, mas lutou pelo seu povo, lutou pela sua fé, pela sua liberdade. Olha só, Provérbios capítulo 22, verso 6 nos diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas eu quero dizer para você aqui, aleluia, que mesmo se ele desviar, ele não vai se esquecer de tudo aquilo que ele aprendeu. Então, olha, eduque os seus filhos nos preceitos de Deus, mostrando o verdadeiro caminho. E mesmo quando eles envelhecerem, eles vão se lembrar. Eles podem até tomar outra direção, mas Deus vai mostrar para eles. Eles vão se lembrar de tudo que eles aprenderam, principalmente nos momentos difíceis. Eles vão se lembrar. Então, educa a criança no caminho que deve andar, para que ela não se esqueça que existe um Deus poderoso que vela pela vida dela. Chegamos ao final desta lição. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi.
O ponto 2, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E o ponto 3, mulheres de Deus como protagonistas da história. E também reveja o nosso mapa mental com várias informações que vão facilitar o seu estudo ou a sua ministração. E até a próxima lição. Esta é apenas a primeira lição, mas virão mais lições poderosas, então não perca. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, dê o like no gostei e dê o seu comentário também. Isso nos ajuda muito e que Deus te abençoe.